Letra C, você completa com however, ideia de contudo, porém. Letra D, você completaria com because, que é uma ideia de explicação do que está acontecendo, tá? Então, as respostas estão grifadas aqui na tela. Confiram. Na quarta questão, uma questão de uma instituição chamada Unicentro, no Paraná. Pede-se o seguinte: read the following advertisements. Based on the advertisements, assign T for true, F for false to the following statements. Então, seguindo, vocês têm aí um texto, né, que você deveria analisar, tudo mais, as alternativas e ver quais seriam verdadeiras ou falsas. O texto, à direita, você vê, é spare parts for humans are not as original as those for cars. Don't drink and drive. Você tem uma imagem também, tá? Então, esse texto, em português, seriam algumas partes para humanos, tá? Partes descartáveis, não são tão originais quanto aquelas para os carros. Não beba e não beba e dirija, tá? Então, baseando-se nessas ideias, a alternativa correta de cada uma das alternativas, qual seria verdadeiro ou falso, seria a letra B, tá? Com a sequência T, F, T, F, F. Ok, queridos? Vamos iniciar agora o capítulo 4, We the People. Então, no capítulo 4, nós temos o Check It Out, ok? Na página 19. Então, esse Check It Out fala sobre vocabulário. Do you know the most common political occupations? Read the definition and match them with the corresponding politician. Aí seriam as denominações, né, que nós conhecemos como ocupações de cargos políticos pelo mundo. Então, você tem president, letra A, queen, king, letra B, letra C, prime minister, primeiro-ministro, letra D, senator, senador, letra E, congressman, congresswoman, né, parlamentares, letra F, deputy, deputados, letra G, governor, governador, letra H, counselor, né, e a letra I, esse counselor só existe nos Estados Unidos, e a letra I, mayor, prefeito, letra F, deputy, deputado. Então, na sequência das frases, você tem primeira frase, letra B, segunda, letra D, terceira, letra I, quarta, letra F, quinta, letra C, ok? Continuando, posteriormente com a frase The Head of State of Most Republics, letra A seguir você tem letra E, penúltima letra H e a última letra G, ok? Então, agora vamos iniciar um novo conteúdo chamado First Conditional, na página 21 do livro 2, tá? A parte gramatical. Então, o First Conditional, começamos com uma frase. If your smile is not in your eyes, people will know you're faking it. Então, observe que tem algumas palavras em negrito. Observe que são duas frases que estão interligadas, tá? As palavras que estão em negrito são if, is not, na primeira frase, e will know, na segunda, tá? Então, vamos entender este assunto. Uso. When we use the first conditional, when, ou seja, utilizamos o first conditional quando, né? Nós devemos marcar aí, we think about a condition and its results or consequences. Quando nós pensamos sobre uma condição e seus resultados ou consequências. Marcamos a segunda como we talk about probable real situations. Quando falamos de situações reais ou prováveis. And we talk about possibilities. E quando falamos também de possibilidades, tá? Nós devemos marcar essas três. Então, na primeira condicional, a condição, if clause, sempre estará no presente. O verbo estará no presente, próximo de if, tá? O resultado, ou seja, na segunda oração, que é a oração principal, estará no futuro simples. Ou seja, o futuro simples aí vai ser will mais um próximo verbo no infinitivo.
ela pode ser escrita de duas formas. Observem. Por exemplo, if you are charismatic, you will captivate many people. Então, se você é carismático ou carismática, você irá cativar muitas pessoas. Observem que mais próximo do if está o verbo no presente simples e a próxima oração será com will mais um verbo no infinitivo presente. Essa mesma frase ela pode ser reescrita de outra forma, tá? Você pode reordenar colocando a frase que acompanha will, né? A frase onde tem o will, ela irá começar, o if vai ficar no lugar da vírgula e a primeira frase, que seria a frase com if, virá para o final, tá? Então, vai ficar you will captivate many people if you are charismatic, tá bom? Então, todas as frases elas podem ser reescritas como no segundo exemplo, ok? Então, continuando. Na página 24, nós temos o próximo assunto que é chamado de modal verbs, verbos modais. Então, vamos entender o que são os modal verbs para depois nós fazermos os exercícios, ok? Então, modal verbs são verbos auxiliares, ou seja, eles acompanham outro verbo principal, sendo que cada um tem um significado. Complete o quadro abaixo, tá? Então, nós temos, por exemplo, must é o sentido de obrigatório. Indicate something that is obligatory or very important, algo que é obrigatório e muito importante. Have to é o sentido de ter, possuir. Indicate something is necessary or obligatory, law or rule. Então, indica algo, o have to indica algo que seja necessário ou obrigatório, por lei ou por regra, tá? Palavra should, sentido de deveria. Used to give advice, make suggestions. Então, utilizado para dar conselhos ou fazer sugestões. Can, sentido de poder, could, poderia. Used to indicate permission, ability or possibility. Então, usados para indicar permissão, habilidade ou possibilidade. May é o sentido de deve. Might, deveria. Então, may indicates that something is likely to happen. Então, você usa may quando algo é possível que aconteça. E might indicates that something is possible but not certain. Indica que algo seja possível, mas não esteja certo de que vai acontecer. Então, probabilidade maior de acontecer, você usa may. Probabilidade menor, might, tá? Você tem também a palavra ought to. Ela não é muito utilizada, mas seria o sentido de recomendado. Is also used for recommendation. Então, você usa ought to para falar de recomendações. Can, could and may. Also used for polite requests. Então, quando você quer fazer pedidos de forma educada, você usa no início da pergunta can, could ou may, tá? Pedidos com educação. Exemplos de alguns desses modal verbs. We should allow ourselves to be pass off. Então, nós deveríamos permitir a nós mesmos, tá? Que nós tivéssemos uma situação de crise, ok? Um momento que nós saíssemos do controle. Então, aí reparem que o should, o verbo modal should, ele acompanha um outro verbo principal. Então, todos esses verbos modais, eles sempre vão acompanhar um verbo principal. Por isso que ele é chamado de auxiliar. Não esqueçam também, desculpem, voltando aqui, de completar com as palavras corretas, tá? Algumas estão faltando, você pode dar uma pausa e completar no livro, na página 24. Voltando aqui para o exemplo. Young people like me must be granted the opportunity to discuss current affairs. Então, aí tem o sentido de obrigação, must, né? Jovens como eu, né, deveriam ter oportunidade de discutir sobre assuntos atuais. In Brazil, only people of 16 or over can vote. Então, no Brasil, apenas pessoas de 16 anos ou mais podem votar. Tá? Então, observe que os verbos modais e os verbos principais estão grifados em cada um dos exemplos. Ok? Ainda na página 24. Esses verbos modais, eles têm também a forma negativa, ok, pessoal? Então, negative form.
Forma negativa de must vai ser mustn't. Forma negativa de can será cannot ou can't. E vai indicar uma proibição, uma prohibition. Forma afirmativa de have vai ser have to e a negativa vai ser don't have to. Indicates that you can do something if you want to, but it's not obligatory. Então, você usa o have to, ou na verdade o don't have to, quando você quer indicar que algo pode ser feito se você quiser, mas que não seja obrigatório. Ok? Alguns exemplos. You can't vote if you're under 16. Você não pode votar se você for menor de 16 anos. You don't have to vote if you're between 16 and 18. Então, você não tem que votar, você pode, mas não é obrigatório, tá? Que você vote entre 16 e 18 anos. A partir dos 18 é obrigatório, ok? Então, esses são alguns exemplos. Esses exemplos estão no próprio livro, ok? Bom, então nós temos alguns exercícios, tá? Que vocês devem fazer. No caso, vocês devem copiar os exemplos e completar as questões. Então, livro didático 2, Your Turn, página 22. Copie os exemplos e complete. Primeira questão. Match the columns to create sentence. Letra A. If you think of charismatic people. Então, vocês têm duas colunas, né, para associar. Então, o correto aí vai ser letra A. Celebrities and politicians will come to your mind. Letra B. You will have to develop social skills. O correto vai ser você escrever letra B na frase If you want to become a politician. Aí você vai agora pegar os exemplos e continuar. Segunda questão. Complete these first conditional sentences with the correct form of the verbs in parentheses. Então, vocês vão completar, vocês vão ler cada frase. Vou observar que entre parênteses vai estar um verbo. Vocês têm que completar com a forma correta da first conditional, tá? Lembrando que sempre são dois verbos, um no presente simples e o outro com will. Então, letra A. If politicians, o correto é escrever do no primeiro espaço e will grow no segundo. Lembrem, sempre próximo ao with vai estar o verbo no presente simples. A segunda frase vai ser com will, tá? Eu vou dar o exemplo da letra C também. A letra C é aquele segundo caso, quando o if fica no meio e há uma inversão da ordem das frases. Então, a letra C vai ficar The people will complain if politicians will not like him or her, tá? E aí vocês completem os demais, B em diante. Terceira questão. Read the situations and write sentence in the first conditional. Então, leia as situações e escreva frases na primeira condicional, na first conditional. Exemplo. Listen to others. Você vai fazer frase dizendo If I listen to others, vírgula, I will make new friends. Então, se eu escutar os outros, eu farei novos amigos. Letra B. Become more confident. Tornar-se mais confiante. Exemplo de frase. If I become more confident, vírgula, I will feel comfortable with myself. Ok? Então, vocês copiam os exemplos e vão finalizar cada uma dessas questões. Agora, vamos virar para a página 25, tá? Copie os exemplos e completem as questões. Primeira questão. Underline the best option to complete each sentence. Então, vocês devem grifar a melhor opção para completar cada uma das frases. Letra A. In Brazil, people, o correto aí vai ser have to vote when they turn 18. Então, aí as pessoas têm que votar quando eles fazem 18. Letra B. In my opinion, you should be free to choose to vote or not to vote. Então, aí seria um conselho, por isso que a B seria correta. Vocês finalizam essa questão, ok? Segunda questão. Complete the sentence with a modal verb in the affirmative or negative form. Então, vocês vão completar as frases com um verbo modal na forma afirmativa ou negativa. Letra A. A political candidate. Vocês podem escrever nessa primeira. Observem lá no final, que é uma frase afirmativa. Pode escrever ought to, com sentido de recomendação, ou should, sentido de conselho. Letra B. In the USA, people... Uma frase negativa aí, né? Veja lá no final. Então, people, você vai completar com don't have to vote, tá? Don't have to. E aí você completa
as demais frases. Então, pessoal, chegamos agora à finalização, ok? Vou pedir para que vocês realizem os exercícios do livro didático 2, páginas 22, 23, 25, 26, 27, 29 e 30. Do livro de atividade, páginas 7, 8, 9, 13 e 16. Vocês terão, mostrarão para mim esses resultados após as férias, tá? Então, realizem todas as atividades, então no retorno nós iremos corrigir, ok? Então, tenham uma ótima férias, abençoadas e com bastante saúde e paz para todos vocês, ok? Have great and blessed holidays. Bye, bye!